Meu querido Senhor, minha querida Senhora, Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo santo no céu, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vira. Estamos nós aqui para mais um vídeo, né, de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, estudando, não é, buscando a catolicidade na Bíblia Sagrada. Quando eu pedi à Virgem Maria, quando eu pedi à nossa mãe, não é, Santíssima, não é, para ela colocar no meu coração, para ela abrir o meu coração, para que eu pudesse trazer uma nova série de vídeos, ela colocou essa maneira no meu coração, não é? Dessa maneira, esse estudo bíblico, a catolicidade, não é? Ela dizia ao meu coração, ela falava ao meu coração dizendo que muitos, não é? Muitos se perdem por falta de conhecimento. Como diz Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de doutrina. Outra tradução diz por falta de conhecimento. Então, meu querido irmão, muitos católicos, não é, vão por uma linha, graças a Deus que você não, por uma linha que não é uma linha católica, não é uma linha doutrinária católica. Por quê? Porque a Sagrada Escritura, se a Sagrada Escritura ela é um livro da igreja, então ela tem que mostrar a catolicidade. Certo? Então, o intuito desses vídeos é mostrar nas Sagradas Escrituras a verdadeira catolicidade. É isso que nós estamos fazendo, trazendo e mostrando para você através desses estudos. E hoje nós vamos encontrar a catolicidade maravilhosa no capítulo 9 de Provérbios. É isso mesmo. Você vai acompanhar comigo no capítulo 9 de Provérbios. A catolicidade. Que maravilha, né? Meu querido irmão, minha querida irmã. Louvado seja Deus e nossa mãe Maria Santíssima, né? Para sempre sejam louvados. Muito bem. Nós vamos pegar o texto da Sagrada Escritura no capítulo 9 de Provérbios e você vai acompanhar comigo. Aqui nós vamos acompanhar do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos acompanhar as frases. Aqui eu grifei algumas frases, algumas palavras, aliás. Porque aqui nós vamos ver a verdade, mas essa verdade aqui, ela não foi descoberta por mim. Essa verdade aqui já foi descoberta por um grande gigante, por uma grande janela da igreja. Um grande santo da Santa Mãe Igreja já nos dava a interpretação deste capítulo 9 de Provérbios, desses 5 versículos que você vai acompanhar comigo agora. Muito bem, vamos ao primeiro versículo? Põe na tela aí o primeiro versículo, 9, verso 1. Olha só, diz o quê? A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas. Por que você está vendo? Por que você está vendo aqui? Você está vendo aqui sabedoria, casa e 7 colunas de laranja. Não é? Está marcada essas 3 palavras nesse primeiro versículo. Presta atenção. A sabedoria. Você vai ver aí de amarelo. Em cima da sabedoria tem o nome o quê? Jesus. Porque essa sabedoria, meu querido irmão, minha querida irmã, é a sabedoria personificada. E a sabedoria personificada é quem? O próprio Jesus em pessoa. Olha aí. Não é? A sabedoria edificou, preste atenção, edificou, aparece o termo, edificou sua casa, edificou sua casa. Então, quando nós deparamos com isso, a sabedoria edificou sua casa, nós nos deparamos com o capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Não é? Onde Jesus, que é essa sabedoria personificada, edificou, fundou a sua igreja. A casa aqui, ó, olha abaixo. Talvez não dê para ver que é pequeno, mas abaixo está o quê? Igreja. Então, a sabedoria edificou, fundou sua casa, ou seja, Jesus fundou sua igreja. Mateus 16, 19. O relato do texto bíblico é claro para nós. Então, a sabedoria edificou a sua casa, Jesus fundou sua casa. E nela talhou 7 colunas. Olha aí. Talhou 7 colunas. O que são essas 7 colunas? Você já está vendo, né, em cima do nome 7 colunas, da frase 7 colunas. Aliás, em cima você está vendo o quê? Os 7 sacramentos. Aqui está. Vamos ler completo agora? A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas. Jesus fundou sua igreja e nela colocou os 7 sacramentos.
Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, eu já trouxe nesse canal os 7 sacramentos, tá aí o vídeo, aí o Espírito Santo nos sacramentos. Então, logo já mostra que a Sagrada Escritura está nos mostrando aqui a catolicidade no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Você está vendo aqui comigo? Presta atenção, vou chegar aqui mais para perto um pouco. Então você está vendo comigo, aqui aparece o quê? A sabedoria, aparece Jesus fundou sua igreja. A sabedoria edificou sua casa. Jesus fundou sua igreja. Olha o estudo, olha a catolicidade. Quantas das vezes, meu querido irmão, nós já lemos isso aqui? Quantas das vezes, quando eu não conhecia a Sagrada Escritura, a catolicidade, se menos percebeu sonhar que este livro sagrado é um livro que narra a fé da igreja? Já pensou? Quantas das vezes as pessoas não leem isso aqui por cima, mas passa por cima, à torta e à direita, e não compreende? Não é? Porque é necessário tirar as raízes aprotestanzadas que entraram pelos ouvidos e os nossos olhos alimentaram o corpo. Olha só, vamos ao texto. Então, sabedoria é Jesus, casa, igreja, 7 colunas, 7 sacramentos. Verso 2, vai aparecer o verso 2, né? Matou os seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. Matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. Aqui está. Olha só, meu querido irmão. Aqui está dizendo, ali na frente de mesa, está o nome palavra. Foi colocado palavra. Porque o santo que deu a interpretação disso, ele viu nessa mesa, a mesa da palavra, a mesa do ambão. Mas nós vemos que preparou seu vinho e dispôs a mesa. Veja, olha só, matou seus animais. Tem uma tradução que diz, e matou o animal e preparou. Porque, veja, veterotestamentário matava os animais na mesa do sacrifício, tanto o touro, como o carneiro, como o bode, né, de expiação do sacrifício ritual judaico. Mas veja, matou seus animais. E aqui nós podemos ver o quê? Matou seus animais. Então, quem morreu por nós? O Cordeiro de Deus. João Batista diz em João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele foi imolado. Então, preste atenção. Matou seus animais. Que animais é esse? O cordeiro imolado. Apocalipse diz, eu vi como um cordeiro imolado de pé no altar. Veja, é o do santo sacrifício da missa. Olha só. E preparou seu vinho e dispôs a mesa. Ou seja, e colocou a mesa. Então, colocou a mesa. Então, preparou. Então, aqui está falando o quê? Nesse verso 2 está falando o quê? Do santo sacrifício de Cristo. Não é? Muitas pessoas perguntam para mim, irmão, o sacrifício não é único? Sim, o sacrifício foi o único, o de Cristo. Então por que a igreja celebra um novo sacrifício? Não. A igreja não celebra um novo sacrifício, a igreja atualiza o único sacrifício de Cristo. Porque ele foi claro quando ele disse em Lucas capítulo 22, versículo 19, versículo 20. Não é? Ele disse, fazei isto em memória de mim. Então a igreja continua fazendo o quê? Este sacrifício, celebrando, atualizando esse sacrifício, que é a Santa Missa. Olha o texto. Matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. A mesa. Aqui nós vemos a preparação, a arrumação do altar. Não é? Quando os coroinhas, não é? Juntamente ali é colocada as âmbulas, com as hóstias que vão ser consagradas, o padre coloca o vinho no cálice, um pingo daquela água representando o batismo e também o pecado do mundo inteiro. Então, colocando dentro do vinho, para que ali, através do milagre da transubstanciação, vai ser transformado as espécies do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Preste atenção. A mesa, o santo disse que a mesa aqui era a palavra. Por isso você está vendo ali na frente de mesa está ali de laranja, a frente de caneta, de amarelo está palavra. Então vamos pegar aqui como mesa da palavra, né? Mas é claro, está tudo preparando-se. Então tudo é uma preparação. A mesa da palavra é uma preparação. Da mesa do ambão é uma preparação para nosso coração fervorar, como os discípulos de Emaús, que já trouxe em outro vídeo, né? Está aqui nesse canal, mostrando a missa celebrada por Jesus aos discípulos de Emaús depois da ressurreição. Olha só, o versículo 3.
Vamos ao verso 3. Verso na tela. Enviou servas para que anunciassem nos pontos. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Aqui está. Então você está vendo no versículo 3. Servas de laranja, enviou. Quando Jesus envia a sua igreja, em Lucas capítulo 10, versículo 16, ele envia, assim como o Pai me enviou, ele vai dizer, eis que vos envio, lá para os primeiros versículos, versículo 4 em diante. Eis que vos envio, como cordeiros, ovelhas no meio de lobos. E ele diz no versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve. Então essa igreja, ela é a igreja em saída. O Papa Francisco diz que, né, a igreja ela é uma igreja em saída. Ela não pode ser uma igreja que fica confinada, escondida, não é? Não, ela é uma igreja em saída, ela é uma igreja missionária, ela tem que evangelizar, ela tem que anunciar verdadeiramente. E é o que diz aqui, enviou os servos, as servas. Você está vendo embaixo de amarelo, os padres, os consagrados, porque aqui está falando da Santa Missa. E se aqui fala da Santa Missa, da fundação da igreja, das 7 colunas da igreja, que são os 7 sacramentos, não é? Do cristão, essas 7 colunas da igreja, 7 sacramentos, nós podemos usar isso como 7 colunas da fé para cada um de nós, que não entramos na eternidade sem esses sacramentos, temos que vivê-los com radicalidade. Preste atenção. Enviou servas para anunciar. Então, também Jesus diz em Marcos, né, no capítulo 16, não é? Quando nós, batizados, temos essa missão de anunciador do Evangelho, então uma igreja em saída, uma igreja em anúncio, para convidar para o banquete, para transformar, para anunciar a verdade, mostrando pelas Escrituras, mostrando pela tradição, mostrando pela doutrina, que a igreja de Cristo é a igreja católica, e que ela é o condão salvífico que nos ligar à salvação eterna, como diz no capítulo 16, versículo 19, segundo São Mateus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado no céu. Muito bem. Preste atenção. Os padres, as servas representam os padres, os consagrados dessa igreja ministerial. É de suas mãos que nós recebemos os sacramentos. Especificamente o que nós estamos vendo aqui, o sacramento da Eucaristia. Muito bem. Olha o versículo. Bom, o versículo 4 nós não vamos pegar, mas nós vamos pegar o versículo 5, não é? Vamos pegar o versículo 5. Vamos lá. Olha só, as servas são enviadas para anunciar, os servos são chamados a anunciar o Evangelho. Quem vos ouve, Lucas 10,16, então Jesus envia na igreja, diz, essa igreja em saída, diz, quem vos ouve, a mim que ouve. Quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Então, quando nós rejeitamos o que ensina essa igreja, quando nós rejeitamos a sua doutrina, nós estamos rejeitando Jesus. E Jesus é claro, quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então, quando nós rejeitamos o ensinamento da igreja fundada por Cristo, sempre católica e apostólica romana, esse ensinamento universal da qual Paulo disse em Romanos 1,8, vossa fé será anunciada mundialmente, universalmente, no mundo inteiro, Romanos 1,8, né? Logo nós vamos perceber que essa igreja anuncia e nos chama à salvação. Então nós vemos que ela tem esse condão salvífico de nos dar através dos sacramentos. Canal salvífico sacramental para mim e para você, para a salvação de nossas almas. Preste atenção. Olha só. Vinde. O versículo 5 começa, tá vendo? No começo do versículo 5, vinde. E logo de amarelo, embaixo está escrito o quê? Os convidados. Quem são os convidados? Eu e você. Quando nós temos esse privilégio de ouvir a voz da igreja, que é a voz de Cristo, e ir fazer parte desse povo eleito. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão, o banquete do Cordeiro, as núpcias. As núpcias da esposa com o esposo, ela acontece quando nós participamos do santo sacrifício, nos colocamos na fila da comunhão para receber Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, ouvimos a sua voz através da mesa da palavra e abrimos a porta do nosso coração, aí Jesus entra através do sacramento da Eucaristia. Cearemos juntos, como os discípulos de Emaús.
Comunhão com o Mestre. Aleluia. Olha só. Vinde, comer meu pão. Pacata. Aqui está. Vinde o quê? Vinde, comer meu pão e beber o vinho que preparei. Aqui está. Aqui está, nesse texto, meu querido irmão, você está vendo comigo a maravilha da catolicidade nesse texto sagrado. Quando eu encontrei esse texto sagrado, que eu vi que aqui estava se referindo a Jesus, eu fui estudar o termo sabedoria. Eu falei assim, mas a sabedoria na Bíblia Sagrada, quando aparece, está falando do Espírito Santo. Essa sabedoria não pode ser Jesus. Aí eu pensei, mas Jesus, os três são um. Mas o Espírito Santo também é Deus, Jesus é Deus. Então, vai que está dizendo que o Espírito Santo edificou a casa. O Espírito Santo fundou a igreja. Então tinha isso. Quando eu fui estudar verdadeiramente, eu vi que os grandes santos davam a interpretação dizendo que essa sabedoria é a sabedoria personificada, ou seja, o próprio Cristo em pessoa. Uma profecia cumprida no Evangelho, não é? Veja, aqui já fala nos termos do Santo Sacrifício da Santa Missa. Olha só, ao verso 5 outra vez, maravilhoso. Vinde, quem são? Vinde os convidados. Comer o meu pão, a Eucaristia, o pão vivo. Jesus disse, João 51, do capítulo 6, versículo 51 do capítulo 6 de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu, que como deste pão, viverá eternamente. E beber o vinho que preparei. Aqui está. Tudo já está preparado. Tudo já está preparado para o banquete nupcial do Cordeiro, para que a esposa possa receber o Cordeiro na sua vida. É as núpcias que acontecem. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fica aqui esta maravilha de mais esse estudo pelas Sagradas Escrituras, como encontrar a catolicidade. Não é? Meu querido irmão, são tantas pessoas que dizem assim, irmão, eu leio tanta Bíblia, mas não entendo nada. Tem outros que dizem assim, olha, irmão, eu leio a Bíblia e às vezes, por causa de tais situações, tem que escutar falsos profetas, distorcer, né? Pessoas simples, sem assim, conhecimento da Sagrada Escritura, mas que no seu coração sente que aquilo é uma deturpação, é algo errado, ensinado por as heresias atuais. Mas você agora tem a graça de ter este canal, de ser inscrito nesse canal e de compartilhar esses vídeos para a sua paróquia sobre esses textos. Como encontrar a catolicidade na Bíblia Sagrada. Como encontrar a fé católica na Bíblia Sagrada. Como saber que ali fala da fé católica na Bíblia Sagrada. Vou trazer vários vídeos mostrando a catolicidade na Bíblia Sagrada. Meu querido irmão, essa é a graça que o Espírito Santo e a Imaculada colocam no nosso coração. Então, fica aqui mais esse estudo. Deus abençoe você, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.